Era uma manhã de sábado, quando Miguel acordou antes do sol nascer. Aos 12 anos, ele já tinha o hábito de acordar cedo, não porque quisesse, mas porque o barulho da chuva, batendo no telhado de zinco da pequena casa, onde morava com a mãe, sempre o tirava do sono. Naquela manhã, porém, não estava chovendo. O que o acordou foi o silêncio, um silêncio tão profundo que parecia gritar dentro do seu peito. Ele abriu os olhos devagar e olhou para o lado. A cama ao lado, onde sua mãe dormia, estava vazia. Dona Marta já devia estar na cozinha, preparando o café antes de sair para o trabalho. Miguel se levantou, vestiu a camiseta que estava jogada na cadeira velha de madeira e caminhou descalço até a cozinha. O chão estava frio. A casa inteira era fria naquela época do ano. "Bom dia, mãe", disse ele, ainda com a voz rouca de sono. Dona Marta virou-se da pia, onde lavava algumas louças do jantar da noite anterior. Ela tinha olhos cansados, sempre cansados, mas quando olhava para Miguel, havia ali uma luz que não se apagava. "Bom dia, meu filho. Café está na mesa." Miguel sentou na cadeira de plástico e pegou o pão que estava sobre a mesa. Havia manteiga, mas pouca. Ele passou uma fina camada e começou a comer devagar, observando a mãe. Ela parecia menor a cada dia. Não fisicamente, mas como se o peso de tudo que carregava a fizesse encolher por dentro. "Mãe, hoje tem teste no campo do Barreto." Dona Marta parou de lavar as louças por um segundo. Ela não virou-se, mas Miguel viu seus ombros ficarem mais tensos. "Teste de futebol?" "É. O professor de educação física falou que o time da cidade está procurando meninos da minha idade. Se eu passar, posso treinar de verdade." Houve uma pausa longa, o tipo de pausa que dizia mais que qualquer palavra. Dona Marta voltou a lavar as louças, e Miguel sabia o que viria a seguir. "Miguel, você sabe que a gente não tem dinheiro para essas coisas. Futebol precisa de chuteira, uniforme, transporte." "Eu sei, mãe, mas eu posso ir com um que eu tenho. Só quero tentar." Ela suspirou fundo e finalmente se virou. Seus olhos encontraram os do filho, e havia ali uma mistura de tristeza e orgulho que Miguel conhecia bem. "Você é igual ao seu pai, teimoso que nem ele." Miguel sorriu, mas foi um sorriso pequeno. Fazia 3 anos desde que seu pai havia partido. 3 anos desde aquele dia em que ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Acidente na obra, disseram. Uma viga que caiu. Uma vida que se apagou num segundo. "Eu queria ser igual a ele", disse Miguel baixinho. Dona Marta caminhou até a mesa e colocou a mão na cabeça do filho, bagunçando seus cabelos. "Você já é, meu amor, você já é." Depois do café, Miguel foi até o quartinho que dividia com a mãe e abriu o pequeno armário de madeira que ficava no canto. Ali, guardados com cuidado em um saco plástico, estavam os sapatos do seu pai. Eram sapatos de trabalho, pretos, já bem gastos, com a sola meio solta de um lado e o cadarço remendado mais de uma vez. Mas eram o que ele tinha. Miguel tirou os sapatos do saco e os segurou nas mãos por um momento. Eles cheiravam a tempo, a memória, a tudo que ele já não podia mais tocar. Seu pai não era um homem de muitas palavras, mas era um homem de presença. Quando ele chegava em casa depois do trabalho, mesmo cansado, sempre perguntava sobre o dia de Miguel, sobre a escola, sobre os sonhos que o menino tinha. "Um dia você vai ser grande, Miguelzinho", dizia ele, sentado na mesma cadeira de plástico onde Miguel tomava café todas as manhãs. "Mas não importa o que você seja, seja com coragem. É isso que faz um homem. Coragem para tentar, coragem para cair, coragem para levantar." Miguel amarrou os sapatos nos pés. Eles eram grandes demais. Ele tinha que usar 2 meias em cada pé para que não ficassem largos. Mesmo assim, ao caminhar, sentia os pés escorregarem um pouco dentro deles. Mas não importava. Eram sapatos do seu pai
e isso significava que, de alguma forma, ele não estava sozinho. Quando Miguel chegou ao campo do Barreto, já havia dezenas de meninos por ali. Alguns estavam com uniformes completos, chuteiras novas, meias de compressão. Outros, como ele, vestiam o que tinham: camisetas velhas, shorts remendados, tênis furados. Mas os sapatos de Miguel chamavam atenção. Ninguém usava sapatos de trabalho para jogar futebol. "Ei, olha ali", disse um menino alto, de cabelo raspado, apontando para Miguel. "O cara veio de sapato social jogar bola." Alguns riram. Miguel sentiu o rosto esquentar, mas manteve a cabeça erguida e caminhou até onde o técnico estava, com uma prancheta na mão, anotando os nomes dos garotos. "Nome?", perguntou o técnico, sem levantar os olhos. "Miguel Santos." "Idade?" 12. "Posição?" "Meio-campo." "Ou onde o senhor precisar." O técnico finalmente levantou os olhos e viu os sapatos de Miguel. Ele franziu a testa. "Você vai jogar assim?" "Vou, senhor. É o que eu tenho." O técnico olhou para Miguel por um longo momento. Havia algo no olhar do menino, uma determinação que ele raramente via em garotos daquela idade. Ele assentiu. "Tudo bem, mas não reclame se machucar o pé." Miguel assentiu de volta e foi para o campo junto com os outros meninos. O teste começou com um aquecimento simples: corrida, alongamento, alguns dribles. Miguel tentava se concentrar, mas os sapatos pesavam. A cada passo, sentia como se estivesse carregando tijolos nos pés. A sola dura não tinha aderência, e mais de uma vez ele quase escorregou na grama. Quando começaram os exercícios de passes, Miguel percebeu que não conseguia sentir a bola direito. Os sapatos eram grossos demais, rígidos demais. Cada chute parecia errado, sem controle. A bola saía para onde ele não queria, com força de mais ou de menos. Ele via os outros meninos acertando passes perfeitos, controlando a bola com facilidade, e sentia uma frustração crescer dentro dele como uma onda. "Foca, Miguel", sussurrou para si mesmo. "Você consegue." Mas conforme o teste avançava, ficava cada vez mais claro que ele estava em desvantagem. No exercício de drible, ele não conseguia fazer os movimentos rápidos que os outros faziam. Os sapatos não respondiam. No exercício de chute ao gol, suas tentativas eram desajeitadas, sem precisão. Ele viu o técnico olhando para ele algumas vezes, sempre com aquela mesma expressão: dúvida. Então chegou o momento do jogo-treino. O técnico dividiu os meninos em 2 times. Miguel foi colocado no meio-campo do time azul. Quando o jogo começou, ele correu com tudo, tentando compensar com esforço o que lhe faltava em equipamento. Mas era difícil, muito difícil. Na primeira vez que a bola veio na sua direção, Miguel tentou dominar, mas o sapato pesado fez com que ele pisasse forte demais. A bola escapou, e um menino do time adversário a roubou, partindo em velocidade para o ataque. Miguel correu atrás, mas escorregou na grama úmida. Caiu de joelhos, sentindo a terra molhada sujar seu short. "Levanta! Levanta!" gritou alguém do seu time. Miguel levantou-se, rapidamente ignorando a dor nos joelhos, e voltou a correr. Alguns minutos depois, ele teve outra chance. A bola veio alta, e ele tentou um controle de peito. Conseguiu. A bola caiu aos seus pés, e por um momento ele sentiu que poderia fazer algo. Olhou para frente, viu um companheiro livre na direita e tentou passar a bola, mas o sapato não tinha a flexibilidade que ele precisava. A bola saiu rasteira, muito fraca, e foi interceptada antes de chegar ao destino. Mais uma vez, o time adversário atacou. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele estava falhando miseravelmente. No intervalo do jogo-treino, os meninos se reuniram próximos às garrafas de água. Miguel ficou um pouco afastado, olhando para seus pés. A sola do sapato direito
estava ainda mais solta agora. O cadarço do esquerdo havia se rompido de novo, e ele teve que amarrar um nó para segurar. Desiste, cara menos, disse o menino alto, que tinha rido dele no começo. Você não vai passar assim. É só perda de tempo. Miguel não respondeu. Ele apertou os punhos e respirou fundo. Então, lembrou-se de algo. Uma tarde, anos atrás, quando ele tinha apenas 7 anos, ele tinha tentado andar de bicicleta pela primeira vez, na rua de terra em frente de casa. Caiu tantas vezes que seus joelhos ficaram em carne viva. Ele estava chorando pronto para desistir quando seu pai apareceu. Miguel, vem cá, disse o pai, agachando-se ao lado dele. Eu não consigo, pai. Eu não nasci para isso. Quem disse? Perguntou o pai, limpando as lágrimas do rosto do filho com o polegar grosso. Você acha que eu nasci sabendo trabalhar na obra? Nasci sabendo carregar peso, subir em andaime, aguentar sol quente o dia inteiro? Não, filho. Ninguém nasce sabendo nada. A gente aprende e aprende caindo, levantando, tentando de novo. Isso é coragem. Não é não cair. É levantar toda vez que cair. Miguel tinha levantado naquele dia e tinha aprendido a andar de bicicleta. Não naquele dia, nem no dia seguinte, mas eventualmente. E agora, olhando para aquele campo de futebol, para aqueles meninos que pareciam tão melhores que ele, Miguel sabia o que precisava fazer. Quando o segundo tempo do jogotrino começou, algo tinha mudado em Miguel. Ele ainda tinha os mesmos sapatos velhos, ainda escorregava, ainda sentia dificuldade para controlar a bola. Mas havia uma determinação diferente agora. Ele não estava mais tentando jogar como os outros. Estava tentando jogar do jeito que ele podia. Ele começou a antecipar as jogadas, a ler o jogo antes que a bola chegasse até ele. Não conseguia fazer dribles elaborados, então parava de tentar. Em vez disso, usava passes curtos, rápidos, eficientes. Não conseguia chutar com potência, então começou a chutar com inteligência, colocando a bola em ângulos onde o goleiro não esperava e corria. Deus, como ele corria. Miguel corria mais que qualquer outro menino naquele campo. Corria para recuperar bolas perdidas. Corria para ajudar na defesa. Corria para criar espaços no ataque. Os sapatos pesados não importavam mais. Ele tinha aprendido a carregar o peso. Foi aos 20 minutos do segundo tempo que aconteceu. O time adversário estava atacando com força e a bola foi desviada para a lateral próxima a Miguel. Ele correu, alcançou a bola antes que saísse e olhou para frente. Havia um companheiro livre na área, mas 3 defensores no caminho. Qualquer passe direto seria interceptado. Miguel não pensou muito. Ele lembrou-se de algo que seu pai costumava dizer: quando não tem caminho pela frente, inventa um pelo lado. Então, em vez de tentar o passe impossível, Miguel carregou a bola pela lateral, driblando o primeiro marcador com um movimento simples de corpo. O segundo veio com força, mas Miguel passou a bola por entre suas pernas e recuperou do outro lado. O terceiro tentou empurrá-lo para fora, mas Miguel manteve o equilíbrio, protegendo a bola com o corpo. Quando finalmente chegou próximo à linha de fundo, ele olhou para a área e viu seu companheiro fazendo um movimento de pivô. Sem hesitar, Miguel cruzou a bola. Não foi um cruzamento perfeito, não foi alto nem forte, mas foi preciso. A bola encontrou a cabeça do atacante, que desviou para o gol. Os meninos do time azul comemoraram. Alguns correram até o atacante que tinha feito o gol, mas um deles, o volante, correu até Miguel e bateu em suas costas. Belo cruzamento, cara. Você não desiste, hein? Miguel sorriu. Estava suado, cansado, com os pés doendo dentro daqueles sapatos velhos, mas estava feliz. Verdadeiramente feliz. Quando o jogo terminou,
O técnico chamou todos os meninos para perto e começou a falar sobre o que tinha visto. Ele elogiou alguns, criticou outros, deu conselhos. Então, seu olhar pousou sobre Miguel. Você, o garoto de sapato, disse ele. Miguel engoliu seco. Como é seu nome mesmo? Miguel, senhor. Miguel. O técnico caminhou até ele, olhando diretamente nos seus olhos. Você joga mal. Miguel sentiu o coração afundar. Ao seu redor, alguns meninos riram baixinho. Seu controle é ruim, seu chute é fraco, você escorrega o tempo inteiro. Menos, continuou o técnico. Mas eu vi uma coisa em você que não vi na maioria desses garotos aqui. Ele fez uma pausa. Vi vontade. Vi garra, vi alguém que não desiste, mesmo quando tudo está contra. E sabe de uma coisa? Técnica eu ensino, mas coragem não. Coragem a gente nasce com ou aprende na porrada da vida. O técnico estendeu a mão para Miguel. Você está no time. Treinos são toda terça e quinta, às 5 da tarde. Não se atrase. Miguel mal podia acreditar. Ele apertou a mão do técnico com forças, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Mas não chorou. Não ali, na frente de todos. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Mas Miguel, disse o técnico antes de se afastar, arruma uma chuteira. Pelo menos uma usada. Não dá para jogar assim. Miguel assentiu, mas por dentro ele sabia que não seria fácil. Chuteiras custavam dinheiro que ele e a mãe não tinham, mas ele daria um jeito. Sempre dava. Naquela noite, quando Miguel chegou em casa, Dona Marta ainda não tinha voltado do trabalho. Ela fazia faxina em 3 casas diferentes e só chegava depois das 9. Miguel esquentou a comida que ela tinha deixado pronta, comeu sozinho na cozinha e depois foi sentar na pequena varanda da casa, olhando a rua vazia. Ele segurava os sapatos do pai nas mãos. Estavam ainda mais destruídos. Agora, a sola estava quase completamente solta, o couro rachado em vários lugares. Mas quando Miguel olhava para eles, não via destruição. Via história, via sacrifício, via amor. Quando Dona Marta chegou, ela encontrou Miguel ainda sentado ali, com os sapatos no colo. Meu filho, o que você está fazendo aí fora? Tá frio? Passei no teste, mãe. Dona Marta parou na porta. Ela deixou a bolsa cair da mão. O quê? Passei no teste. Eu vou jogar no time da cidade. Ela caminhou devagar até ele, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Então, viu os sapatos no colo do filho e entendeu. Entendeu tudo. Você foi jogar com os sapatos do seu pai? Miguel assentiu. Eram os melhores que eu tinha. Mãe, Dona Marta não conseguiu segurar. Ela se ajoelhou na frente do filho e o abraçou com força, chorando em silêncio. E Miguel o abraçou de volta, sentindo o cheiro de sabão e cansaço que a mãe sempre trazia, e sentindo também algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. Seu pai estaria tão orgulhoso de você, sussurrou ela. Tão orgulhoso. Os meses que se seguiram foram difíceis, mas foram também os mais felizes da vida de Miguel. Ele treinava com dedicação 2 vezes por semana, e aos poucos ia melhorando. O técnico, cujo nome era seu Rodrigo, percebeu o potencial do menino e começou a dar atenção especial a ele, ensinando fundamentos, corrigindo postura, trabalhando os passes. Miguel ainda jogava com sapatos do pai. Ele tinha tentado conseguir uma chuteira usada. Perguntou em alguns lugares, mas nada que ele pudesse pagar. Dona Marta queria ajudar, mas o dinheiro mal dava para o essencial. E então algo aconteceu. Foi numa tarde de quinta-feira, depois do treino. Miguel estava saindo do campo quando seu Rodrigo o chamou. Miguel, vem aqui um segundo. O menino caminhou até o técnico, um pouco apreensivo. Será que tinha feito algo errado? Senta aqui, disse seu Rodrigo, apontando para o banco. Miguel sentou. O técnico sentou ao lado dele
e ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Miguel, eu sei que sua situação é complicada. Sei que você e sua mãe estão fazendo o melhor que podem. Miguel baixou os olhos, constrangido. Eu estou melhorando, seu Rodrigo. Eu prometo. Vou conseguir uma chuteira logo. Logo. Não é sobre isso, disse o técnico. É sobre outra coisa. No próximo sábado tem um torneio regional. Times de toda a região vão participar. Eu quero que você jogue... Miguel levantou os olhos, surpreso. Sério? Sério, você merece. Trabalhou duro, melhorou muito. Mas tem uma coisa, o técnico hesitou. Alguns pais dos outros meninos reclamaram. Disseram que não é seguro você jogar sem chuteira adequada, que você pode se machucar ou machucar alguém. Miguel sentiu o coração apertar. Mas eu nunca machuquei ninguém, seu Rodrigo. Eu tenho cuidado. Eu sei, moleque. Eu sei. Mas tem regras. E, infelizmente, sapato social não é permitido em torneios oficiais. Houve um longo silêncio. Miguel olhou para seus pés, para aqueles sapatos que tinham carregado seu pai tantos anos, que tinham carregado ele até ali, e sentiu que tudo estava desmoronando. Então eu não posso jogar. Não disse isso, respondeu seu Rodrigo. Ele se levantou e foi até sua bolsa, que estava encostada na parede. De dentro, tirou uma caixa de sapatos. Ele voltou e estendeu para Miguel. Abre! Miguel pegou a caixa com as mãos trêmulas. Abriu devagar. Dentro havia um par de chuteiras. Não eram novas, mas estavam em bom estado, pretas, com detalhes brancos, cadarços novos. Seu Rodrigo, eu não posso aceitar isso. Claro que pode. Eram do meu filho. Ele jogou com elas por 2 anos. Mas agora ele cresceu e não servem mais. Iam ficar guardadas de qualquer jeito. Mas, Miguel, escuta menos, disse o técnico, colocando a mão no ombro do menino. Tem uma coisa que você precisa entender. Aceitar ajuda não é fraqueza. É parte de ser humano. Às vezes, a gente precisa de uma mão e não tem vergonha nenhuma nisso. O importante é o que você faz com essa ajuda. É não desperdiçar. É honrar. Miguel olhou para as chuteiras e sentiu as lágrimas virem. Desta vez, não conseguiu segurar. Ele chorou ali, na frente do técnico, segurando aquela caixa como se fosse o maior tesouro do mundo. Obrigado, seu Rodrigo. Obrigado mesmo. Não me agradeça. Me mostra no jogo que eu não estou errado sobre você. Naquela noite, quando chegou em casa, Miguel mostrou as chuteiras para a mãe. Dona Marta também chorou. Ela segurou as chuteiras nas mãos e olhou para elas como quem olha para um milagre. Tem gente boa no mundo, Miguel. Nunca esqueça disso. Tem gente boa. Miguel assentiu. Mas quando foi guardar as chuteiras no quarto, ele pegou também os sapatos do pai. Olhou para os 2 pares, lado a lado, as chuteiras novas para ele e os sapatos velhos. Entendeu algo profundo naquele momento. Os sapatos do pai tinham-o levado até ali. Tinham-lhe ensinado sobre esforço, sobre sacrifício, sobre carregar peso e continuar andando. Mas agora, com as chuteiras, ele tinha a chance de ir mais longe. Não era esquecer de onde veio, era honrar de onde veio, indo adiante. O dia do torneio chegou. Era um sábado ensolarado, o tipo de dia em que parece que tudo é possível. Miguel acordou cedo, bem cedo, e passou quase 1 hora cuidando de suas chuteiras, limpando, amarrando e desamarrando os cadarços, certificando-se de que estava tudo perfeito. Dona Marta conseguiu folga do trabalho para ver o filho jogar. Ela estava na arquibancada, junto com outras mães e pais, quando o time de Miguel entrou em campo. O menino procurou por ela no meio da pequena multidão, e quando seus olhos se encontraram, ela acenou. Ele acenou de volta,
sentindo o peito inchar de emoção. O jogo começou difícil. O time adversário era forte, organizado, claramente com mais experiência. Nos primeiros 20 minutos, o time de Miguel levou pressão constante. Eles defendiam como podiam, mas era evidente que estavam em desvantagem técnica. Foi quando seu Rodrigo chamou Miguel, que estava no banco de reservas. Aquece. Você vai entrar? Miguel não esperava jogar tão cedo. O nervosismo subiu pela espinha, mas ele obedeceu. Fez um aquecimento rápido na lateral do campo, sentindo as chuteiras nos pés. Eram diferentes dos sapatos, mais leves, mais flexíveis. Ele sentia a grama sob elas, sentia cada movimento com clareza. Miguel, entra no meio-campo. Quero você dando opções de passe e correndo para recuperar bola. Faz o que você sabe fazer. Trabalha o dobro dos outros. Miguel entrou em campo substituindo um menino que estava exausto. Assim que pisou na grama com aquelas chuteiras, sentiu algo mudar. Não era só o equipamento, era a confiança. Era o sentimento de que, finalmente, ele estava onde deveria estar. Na primeira vez que tocou na bola, Miguel sentiu a diferença. O controle era melhor, mais preciso. Ele recebeu um passe pelas costas, dominou com a parte interna do pé, girou e devolveu a bola rapidamente. Simples, mas eficiente. Isso, Miguel, continua, gritou seu Rodrigo da lateral. Os minutos passaram e Miguel foi entrando no ritmo do jogo. Ele corria de um lado para outro do campo, ajudando na defesa, construindo jogadas no ataque. Não era o jogador mais habilidoso, não era o mais rápido, mas era o mais determinado. Cada bola dividida, ele disputava como se fosse a última. Cada corrida, ele fazia com tudo que tinha. Foi aos 15 minutos do segundo tempo que o time de Miguel conseguiu um contra-ataque. O goleiro repôs a bola rápido, lançando para o lateral, que avançou pela direita. Miguel correu pelo centro, pedindo a bola, mas o lateral tentou o cruzamento direto para o atacante. A bola foi desviada pela defesa e caiu justamente nos pés de Miguel, uns 25 metros da área. Ele olhou para a frente. Havia 2 defensores na frente, mas havia também um espaço entre eles. Não era grande, mas era um espaço. Miguel não pensou muito. Ele arrancou com a bola, usando o corpo para protelar do primeiro marcador. Quando o segundo veio para cima, Miguel deu um toque para o lado, abrindo o ângulo e chutou. A bola saiu rasteira, forte, passando entre as pernas do zagueiro e indo direto para o canto esquerdo do gol. O goleiro pulou, esticou o braço, mas não alcançou. A bola entrou, tocou a rede e o campo explodiu em gritos. Miguel não acreditou. Ele tinha feito um gol de verdade, em um jogo de verdade. Seus companheiros correram até ele, pulando, gritando, batendo em suas costas. Mas em meio a toda aquela alegria, Miguel olhou para a arquibancada e viu sua mãe. Dona Marta estava de pé, com as mãos no rosto, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. E, naquele momento, Miguel entendeu que aquele gol não era só dele, era dela também. Era do pai que ele não tinha mais, mas que estava ali, de alguma forma, naquele campo, naquele momento. O jogo terminou em empate, 1-1, mas para Miguel foi como uma vitória. Seu Rodrigo o abraçou no final, orgulhoso, e disse que ele tinha jogado como um verdadeiro guerreiro. Os outros meninos, mesmo aqueles que tinham rido dele no teste, vieram cumprimentá-lo. Ele tinha provado seu valor. Mas foi no caminho de volta para casa, caminhando ao lado da mãe, pelas ruas do bairro, que Miguel teve uma revelação. Ele olhou para seus pés, para aquelas chuteiras que seu Rodrigo tinha lhe dado, e pensou nos sapatos do pai, que estavam guardados em casa. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu filho. Por que o pai trabalhava tanto? Mesmo quando estava cansado, mesmo quando doía,
ele sempre ia. Dona Marta caminhou em silêncio por alguns passos antes de responder. Porque ele amava a gente. Miguel, tudo que ele fazia era por amor. Ele queria que você tivesse chances que ele nunca teve. Queria que você sonhasse grande, que você fosse longe. E ele sabia que para isso ele tinha que trabalhar, tinha que sacrificar. Ele era corajoso, né? O homem mais corajoso que eu conheci. Coragem não é não ter medo, Miguel. É ter medo e fazer assim mesmo. É acordar todo dia e enfrentar o que tem que ser enfrentado, mesmo quando tudo parece impossível. Miguel assentiu, sentindo um nó na garganta. Eu queria que ele tivesse visto o jogo hoje. Dona Marta parou de andar e ver-o-sei para o filho. Ela colocou as mãos nos ombros dele e olhou fundo nos seus olhos. Ele viu meu amor. De onde ele está, ele viu. E eu sei que ele está sorrindo. Está orgulhoso do homem que você está se tornando. Eles se abraçaram ali, no meio da rua, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. E Miguel percebeu que carregar o legado do pai não era sobre usar seus sapatos velhos. Era sobre usar a coragem que ele tinha ensinado. Era sobre não desistir, mesmo quando tudo parecia impossível. As semanas se transformaram em meses e Miguel continuou jogando. Ele participou de mais torneios, marcou mais gols, melhorou ainda mais. Seu Rodrigo dizia que ele tinha potencial para chegar longe, talvez até jogar profissionalmente um dia. Mas Miguel não pensava muito no futuro distante. Ele pensava no presente, em cada treino, em cada jogo, em cada oportunidade de estar ali, fazendo o que amava. Mas havia algo que ele ainda queria fazer, algo que sentia que precisava fazer. Foi numa tarde de terça-feira, depois do treino, que Miguel procurou seu Rodrigo. Seu Rodrigo, posso falar com o senhor? Claro, moleque. Fala, eu queria fazer uma coisa. No próximo jogo, eu queria entrar em campo com os sapatos do meu pai. O técnico franziu a testa. Confuso. Como assim? Você tem chuteiras agora. Por que ia querer usar os sapatos velhos? Miguel respirou fundo. Não é para jogar, seu Rodrigo. É só para entrar. Eu entro com eles. Aí eu troco pelas chuteiras na beirada do campo. É que eu queria honrar meu pai, mostrar que ele está comigo, sabe? Que tudo que eu consigo vem dele. Seu Rodrigo olhou para o menino por um longo momento. Então, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de compreensão. Você tem um coração grande, Miguel. Um coração grande. Pode fazer isso. Eu autorizo. E foi assim que, no sábado seguinte, no jogo mais importante do campeonato regional, Miguel entrou em campo, vestindo o uniforme do time, mas calçando os sapatos pretos, velhos, destruídos do seu pai. Os outros jogadores estranharam. A torcida murmurou, mas quando Miguel chegou na beirada do campo e se ajoelhou para trocar os sapatos pelas chuteiras, todo mundo entendeu. Alguns até aplaudiram, porque ali, naquele gesto simples, havia uma história. Havia amor, havia sacrifício, havia memória. Miguel colocou as chuteiras, amarrou os cadarços com cuidado e levantou-se. Ele olhou para os sapatos do pai, ali no chão, e sussurrou: "Obrigado, pai, por tudo." Então ele entrou em campo. O jogo foi intenso. O time adversário era o melhor da região, invicto na competição. Mas o time de Miguel estava inspirado. Eles jogaram com alma, com raça, com paixão. Defenderam como se cada lance fosse o último. Atacaram com criatividade e inteligência. Miguel estava em todos os lugares. Recuperava bolas no meio-campo, ajudava na defesa, criava jogadas no ataque. Seu Rodrigo gritava instruções da lateral, mas no fundo, ele sabia que não precisava. Miguel sabia exatamente o que fazer. Quando o placar estava em 2-2 e faltavam apenas 5 minutos
para o final do jogo, aconteceu. O time adversário estava atacando com tudo, pressionando pela vitória. A bola foi cruzada na área e o atacante deles subiu para cabecear. Mas o zagueiro do time de Miguel conseguiu desviar. A bola sobrou para o volante, que rapidamente tocou para Miguel. Miguel recebeu a bola próximo à meia-lua da intermediária. Havia espaço à frente. Muito espaço. Ele olhou para cima e viu que o goleiro adversário estava adiantado. Sem pensar duas vezes, sem hesitar, Miguel arrancou. Ele correu como nunca tinha corrido antes. As chuteiras pareciam parte dos seus pés, e ele sentia cada toque na bola como se fosse natural, como se tivesse nascido fazendo aquilo. Os defensores adversários tentaram voltar, mas Miguel era mais rápido. Ele entrou na área, viu o goleiro avançar e no último segundo deu um toque sutil, tirando a bola do alcance do goleiro e empurrando para o gol vazio. A bola entrou. 3-2. O campo explodiu. Seus companheiros correram até ele, gritando, pulando, abraçando. Mas Miguel não comemorou como os outros. Ele correu até a beirada do campo, pegou os sapatos do pai que estavam ali e os ergueu para o céu. Ergueu para a arquibancada, onde sua mãe chorava de emoção. Ergueu para o céu azul, onde ele sabia que o pai estava olhando. Quando o jogo terminou, quando eles levantaram o troféu de campeões regionais, quando todos comemoravam e tiravam fotos, Miguel segurou aqueles sapatos velhos junto ao peito e sentiu uma paz profunda. Dias depois, numa noite tranquila, Miguel estava sentado na varanda de casa, olhando as estrelas. Dona Marta saiu e sentou-se ao lado dele, em silêncio. Ficaram assim por um tempo, mãe e filho, apenas curtindo a presença um do outro. Você decidiu o que vai fazer com os sapatos do seu pai? Perguntou ela suavemente. Miguel pensou por um momento. Vou guardar, mas não no armário. Vou deixar no meu quarto, onde eu possa ver todo dia. Para lembrar do quê? De que coragem não é sobre não ter medo. É sobre enfrentar o medo. É sobre tentar, mesmo quando as chances são mínimas. É sobre não desistir, mesmo quando tudo está contra. Dona Marta sorriu e passou a mão nos cabelos do filho. Você aprendeu bem. Aprendi com o melhor professor, disse Miguel, olhando para ela. Com vocês dois. E foi assim, naquela noite estrelada, que Miguel entendeu completamente o legado que seu pai tinha deixado. Não eram os sapatos, não eram objetos. Era a coragem de sonhar, de tentar, de levantar a cada queda. Essa era a verdadeira herança e era a mais valiosa de todas. Os anos passaram. Miguel continuou jogando futebol, melhorando a cada temporada. Com 15 anos, ele foi convidado para testar em um clube maior, na capital. Passou. Com 17, assinou seu primeiro contrato profissional. Não era um grande clube, não era muito dinheiro, mas era o começo. Era a realização de um sonho que começou com um menino pobre, com sapatos velhos, num campo de terra. Dona Marta pôde finalmente parar de fazer faxina em 3 casas. Miguel ajudava agora, não muito ainda, mas o suficiente para que ela trabalhasse menos, descansasse mais. E sempre que ele mandava dinheiro, ela guardava um pouco. Para os estudos, dizia ela, mesmo que Miguel insistisse que ela usasse para ela mesma. Mas antes de viajar para a capital, antes de começar sua jornada profissional, Miguel fez algo. Ele voltou ao campo do Barreto, onde tudo tinha começado. Seu Rodrigo ainda treinava meninos lá. Ainda plantava sonhos em corações jovens. Seu Rodrigo, disse Miguel, já não mais um menino, mas um jovem alto, forte. Eu vim agradecer. Por tudo, você não precisa agradecer, Miguel. Você fez tudo sozinho. Não fiz, não. O Senhor acreditou em mim quando ninguém acreditava. Me deu chance quando eu só tinha sapatos velhos.
Isso mudou minha vida. Seu Rodrigo sorriu. Aquele sorriso de quem vê uma planta que ele ajudou a regar finalmente dar frutos. Você sabe o que eu vi em você naquele dia, Miguel? Não foi talento, não foi habilidade, foi caráter. E isso não se ensina. Isso se tem ou não se tem. Miguel estendeu uma sacola para o técnico. Eu quero que o senhor tenha isso. Seu Rodrigo abriu a sacola e olhou dentro. Eram os sapatos do pai de Miguel, os velhos sapatos pretos, que tinham carregado tanta história, tanto amor, tanto sacrifício. Miguel, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Eu quero que o senhor guarde eles aqui, no campo, e sempre que aparecer um menino como eu, um menino sem chuteira, sem condição, mas com vontade, eu quero que o senhor mostre esses sapatos para ele e conte minha história, para ele saber que é possível, que não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Seu Rodrigo pegou os sapatos com reverência e olhou para eles. Depois, para Miguel. Vou fazer isso. Prometo. Eles se abraçaram ali, naquele campo que tinha visto tantas histórias, tantos sonhos nascerem e morrerem. E Miguel sentiu que estava fechando um ciclo. Não era um fim, era um começo de outra coisa. Na noite antes de viajar para a capital, Miguel não conseguiu dormir. Ele levantou-se da cama e foi até a cozinha. A casa estava em silêncio. Ele pegou um copo d'água e ficou ali olhando pela janela a rua vazia, pensando em tudo que tinha vivido, em como tinha chegado até ali. Não consegue dormir? A voz da mãe veio suave das costas. Miguel virou-se. Dona Marta estava na porta, de roupão, com os olhos cansados mas carinhosos. Tô nervoso, mãe. É normal. É uma nova fase. Mas você vai se dar bem. Eu sei que vai. E se eu não conseguir? E se eu não for bom o suficiente? Dona Marta caminhou até ele e pegou seu rosto com as duas mãos. Miguel, escuta o que eu vou te dizer. Você já é bom o suficiente. Não porque joga bem futebol, mas porque você é um homem de caráter, de coragem, de coração, e não importa o que aconteça na sua carreira, você sempre vai ser bom o suficiente para mim, para seu pai, onde quer que ele esteja, para todos que te amam. Eu só não quero decepcionar ninguém. Você nunca decepcionou ninguém, meu filho. Nunca. E sabe por quê? Porque você sempre deu o seu melhor. Sempre tentou com tudo que tinha, e isso é tudo que qualquer pessoa pode fazer. Miguel abraçou a mãe e ficaram assim por um longo momento. No silêncio daquela cozinha pequena, naquela casa humilde que tinha sido palco de tantas lutas, tantas lágrimas, mas também de tanto amor. Na manhã seguinte, Miguel partiu. A mala era pequena, tinha poucas coisas, mas ele levava algo que não cabia em mala nenhuma. Levava a coragem que o pai tinha lhe ensinado, o amor que a mãe tinha lhe dado, as lições que seu Rodrigo tinha lhe mostrado. Os primeiros meses na capital foram difíceis. Miguel era bom, mas havia tantos garotos bons ali, alguns até melhores que ele tecnicamente. Houve momentos em que ele duvidou, em que pensou em desistir, em voltar para casa. Mas sempre que isso acontecia, ele lembrava dos sapatos do pai. Lembrava do peso daqueles sapatos velhos, de como ele tinha aprendido a jogar com eles, de como eles tinham lhe ensinado que obstáculos não são o fim do caminho, são parte dele. Com o tempo, Miguel foi se destacando, não por ser o mais habilidoso, mas por ser o mais dedicado. Ele era sempre o primeiro a chegar nos treinos e o último a sair. Estudava vídeos de jogos. Perguntava para os treinadores. Buscava melhorar em cada detalhe. E, principalmente, ele nunca reclamava, nunca criava problemas, nunca desistia nas dificuldades. Aos 19 anos, Miguel teve sua chance no time principal. Foi uma convocação de última hora. Um jogador tinha se machucado e o técnico precisava de alguém
para o jogo do fim de semana. Ele escolheu Miguel. Você vai jogar no sábado, disse o técnico. Meia direita. É sua chance. Não desperdiça. Miguel não desperdiçou. Ele entrou naquele jogo como tinha entrado em todos os jogos da sua vida, com coragem, com raça, com a determinação de quem sabe o valor de cada oportunidade. Não marcou gol, não fez jogadas espetaculares, mas trabalhou como um cavalo do início ao fim. Ajudou na marcação, criou espaços para os companheiros, foi solidário. No final do jogo, que terminou em uma vitória apertada de 2-1, o técnico o chamou. Bom jogo, garoto. Semana que vem você joga de novo. E assim começou, de verdade, a carreira profissional de Miguel. Ele não se tornou um craque famoso, não ganhou títulos mundiais, não foi para clubes europeus, mas construiu uma carreira sólida, honesta, de um jogador confiável, trabalhador, que respeitava o jogo e era respeitado pelos companheiros. Mais importante que tudo, ele nunca esqueceu de onde veio. Todo ano, no aniversário do pai, Miguel voltava ao bairro. Ele ia até o campo do Barreto, conversava com seu Rodrigo e sempre perguntava pelos sapatos do pai. O técnico os guardava em uma pequena vitrine, na sala onde ficavam troféus e fotos do time. E sempre que um menino novo chegava, sem condições, com dificuldades, seu Rodrigo mostrava aqueles sapatos e contava a história de Miguel. Vê esses sapatos, dizia ele. Eles pertenceram ao pai de um dos maiores jogadores que eu treinei. E ele jogou o primeiro teste com esses sapatos, porque era tudo o que ele tinha. E sabe o que aconteceu? Ele não desistiu. Ele usou o que tinha, deu tudo de si e chegou longe, muito longe. Então, quando você acha que não pode, quando acha que não tem chance, lembra desses sapatos. Lembra que não importa o que você tem nos pés, importa o que você tem no coração. E assim, aqueles sapatos velhos se tornaram mais que um objeto. Se tornaram um símbolo de que é possível, de que não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Um símbolo de que com coragem, dedicação e amor, qualquer sonho pode se tornar realidade. Passaram-se anos. Miguel tinha agora 28 anos. Sua carreira estava no auge. Ele não era uma estrela, mas era um jogador respeitado, conhecido por sua ética de trabalho e seu profissionalismo. Tinha comprado uma casa melhor para a mãe, tinha ajudado outros meninos do bairro, tinha se tornado um exemplo. Foi nesse ano que algo especial aconteceu. O clube onde Miguel jogava organizou um evento social, levando jogadores para visitar escolas e campos comunitários. Miguel foi designado para visitar justamente o campo do Barreto. Voltava ali, mas desta vez, como jogador profissional, como inspiração. Quando chegou, havia dezenas de crianças esperando, meninos e meninas, de todas as idades, todos com os olhos brilhando de expectativa. Seu Rodrigo estava lá também, mais velho, com mais cabelos brancos, mas com o mesmo sorriso de sempre. Miguel conversou com as crianças, deu autógrafos, tirou fotos, mas então pediu a atenção de todos. Eu quero contar uma história para vocês, disse ele. Uma história sobre um menino que tinha um sonho. E ele contou. Contou sobre o teste, sobre os sapatos do pai, sobre as dificuldades, sobre as vitórias pequenas que se tornaram grandes. As crianças ouviram em silêncio absoluto, hipnotizadas. Quando terminou, uma menina levantou a mão. Ela devia ter uns 10 anos, com o cabelo preso em tranças e olhos grandes e curiosos. Senhor Miguel, se eu não tenho chuteira, eu também posso jogar. Miguel sorriu. Ele se ajoelhou na frente da menina para ficar na altura dela. Você não só pode, como deve. Sabe por quê? Porque futebol não se joga com os pés, se joga com o coração. As chuteiras ajudam sim. O equipamento ajuda. Mas o que realmente importa é o que tem aqui. Ele tocou o peito dela. É a vontade,
a coragem, a paixão. Se você tem isso, você tem tudo. A menina sorriu e seus olhos encheram de lágrimas de alegria. Depois do evento, quando as crianças foram embora e o campo ficou vazio, Miguel e seu Rodrigo sentaram-se nas arquibancadas, olhando o campo. Você fez algo grande, Miguel, disse o técnico. Não só com sua carreira, mas com sua história. Você deu esperança para muitos meninos que não tinham. Eu só fiz o que o Senhor me ensinou. Não desistir. Não. Você fez mais. Você transformou sua dor em propósito. Transformou sua falta em abundância. E isso é raro. Muito raro. Miguel olhou para o campo e viu fantasmas do passado. Viu a si mesmo, anos atrás, correndo com aqueles sapatos velhos, caindo, levantando, tentando de novo. E entendeu que tudo tinha valido a pena. Cada dificuldade, cada obstáculo, cada lágrima, porque tudo isso o tinha transformado no homem que ele era. Seu Rodrigo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você acreditou em mim naquele dia? Eu era só mais um menino pobre, sem chuteira, sem nada. Seu Rodrigo ficou em silêncio por um momento, pensativo, porque eu vi nos seus olhos a mesma coisa que eu via no espelho quando eu era jovem. Eu também vim de baixo, Miguel. Também lutei. Também sonhei. E quando eu te vi naquele teste, com aqueles sapatos impossíveis, correndo como se sua vida dependesse disso, eu vi a mim mesmo. E eu pensei, se alguém tivesse acreditado em mim quando eu era novo, onde eu teria chegado? Então eu decidi ser para você o que eu gostaria que alguém tivesse sido para mim. Miguel sentiu um nó na garganta. Obrigado por tudo, não, Miguel. Obrigado você por provar que eu estava certo, por honrar a chance que te dei, por ser exemplo para outras crianças. Eles ficaram ali até o sol começar a se pôr, conversando sobre futebol, sobre vida, sobre sonhos. E quando Miguel finalmente se levantou para ir embora, ele olhou mais uma vez para o campo e sussurrou: Obrigado, pai, por me ensinar a ter coragem. Anos mais tarde, quando Miguel tinha 33 anos e estava próximo do fim de sua carreira como jogador, ele tomou uma decisão. Iria voltar para o bairro, não para visitar, mas para ficar. Ele tinha economizado dinheiro suficiente, tinha feito contatos, tinha um plano, ia montar uma escolinha de futebol gratuita para crianças carentes, no mesmo campo do Barreto onde tudo tinha começado. Quando ele contou para seu Rodrigo, o velho técnico chorou, não de tristeza, mas de alegria. Você vai continuar o trabalho, disse ele com a voz embargada. Vai continuar plantando sonhos. Aprendi com o melhor, respondeu Miguel. A escolinha abriu 6 meses depois. Miguel chamou de Projeto Coragem. No primeiro dia, apareceram mais de 50 crianças, algumas com chuteiras, outras com tênis velhos, outras descalças, mas todas com a mesma coisa: esperança nos olhos. Miguel dividiu as crianças em grupos e começou o primeiro treino. Mas antes, ele reuniu todos no centro do campo. Vocês sabem por que eu chamei isso de Projeto Coragem? Perguntou ele. As crianças balançaram a cabeça, negando, porque coragem é a coisa mais importante que vocês vão aprender aqui. Não é sobre jogar bem futebol, é sobre não desistir quando as coisas ficarem difíceis. É sobre levantar quando cair. É sobre tentar quando todo mundo disser que você não consegue. Ele fez uma pausa e eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha chuteira. Eu joguei meu primeiro teste com os sapatos velhos do meu pai. Todo mundo riu de mim. Todo mundo disse que eu não ia conseguir. Mas sabem o que eu fiz? Eu tentei assim mesmo e continuei tentando. E olha onde eu cheguei. Uma criança, um menino magro com camisa rasgada, levantou a mão. Senhor Miguel,
E se a gente não for bom o suficiente? Miguel caminhou até o menino e colocou a mão em seu ombro. Você já é bom o suficiente. Sabe por quê? Porque você está aqui, porque você veio, porque você quer tentar. Isso já é ser bom o suficiente. O resto a gente aprende junto. E assim começou uma nova fase na vida de Miguel. Durante os anos seguintes, ele treinou centenas de crianças. Algumas foram para times profissionais, outras seguiram outros caminhos, mas todas levaram consigo a lição que ele ensinava. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Seu Rodrigo faleceu alguns anos depois, já bem velho, mas feliz. Ele tinha visto seu legado continuar através de Miguel. E quando morreu, deixou um pedido específico. Queria que os sapatos do pai de Miguel fossem enterrados com ele. Eles me acompanharam todos esses anos, tinha dito em seus últimos dias. Quero que me acompanhem para onde eu vou agora. Miguel concordou. E no dia do funeral, colocou aqueles sapatos velhos, destruídos, mas eternos, no caixão do homem que tinha mudado sua vida. Obrigado, seu Rodrigo, sussurrou ele por acreditar. E lá se foram os sapatos, mas não a história, não o legado. Ela morreu em paz, cercada de amor, sabendo que tinha criado um homem de bem. No dia do funeral dela, Miguel encontrou uma carta que ela tinha deixado para ele. Com as mãos trêmulas, ele abriu: Meu filho amado, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Não fique triste. Eu tive uma vida boa, uma vida cheia de amor, principalmente por sua causa. Eu quero que você saiba uma coisa. Seu pai estaria tão orgulhoso de você. Não porque você se tornou um jogador de futebol, mas porque você se tornou um homem de caráter, um homem que ajuda outros, que não esquece de onde veio. Aqueles sapatos velhos que seu pai deixou não eram apenas sapatos, eram um símbolo de tudo que ele queria te ensinar, que você pode não ter muito, mas se você tem coragem, você tem tudo. E você aprendeu essa lição. Meu filho aprendeu e ensinou para tantos outros. Continue assim. Continue plantando esperança. Continue sendo luz para quem está na escuridão. Eu te amo. Sempre te amei. Sempre te amarei. Sua mãe, Miguel, chorou, como não chorava desde a morte do pai. Mas eram lágrimas de gratidão, de amor, de compreensão de que tinha tido os melhores pais que alguém poderia ter. Os anos continuaram passando. Miguel ficou velho, seus cabelos embranqueceram, suas mãos ficaram enrugadas, mas seus olhos mantiveram aquela mesma chama de determinação que tinha quando era menino. Ele nunca parou de treinar. Mesmo quando seu corpo já não respondia como antes, ele estava ali, no campo, orientando, ensinando, inspirando. Foi numa tarde ensolarada de sábado, muitos anos depois de tudo ter começado, que algo especial aconteceu. Miguel estava no campo, observando um grupo de crianças treinar, quando um menino se aproximou dele. O garoto tinha uns 12 anos, magro, com roupas velhas e pés descalços. Senhor Miguel, eu posso treinar aqui? Claro que pode, filho. Qual seu nome? Pedro. Mas todo mundo me chama de Pedrinho. Tudo bem, Pedrinho. Por que você quer jogar futebol? O menino hesitou, como se estivesse com vergonha de falar. É que meu pai morreu. E ele gostava muito de futebol. Ele sempre dizia
que eu devia tentar, mesmo sem ter as coisas certas. Que o importante era ter coragem. Miguel sentiu o coração apertar. Era como se o tempo tivesse feito um círculo completo. Seu pai era um homem sábio, Pedrinho, muito sábio. O senhor acha que eu consigo? Mesmo sem chuteira, mesmo sem nada. Miguel se ajoelhou na frente do menino, ignorando a dor nos joelhos, e olhou fundo nos olhos dele. Sabe o que eu acho, Pedrinho? Eu acho que você já tem tudo o que precisa, porque você tem coragem, tem vontade, tem um sonho. E isso é mais valioso que qualquer chuteira, qualquer equipamento. Isso é o que faz a diferença. O menino sorriu, e naquele sorriso, Miguel viu a si mesmo, tantos anos atrás. Vem, vou te apresentar para os outros meninos. Hoje você vai começar sua jornada. E enquanto caminhavam pelo campo, Miguel olhou para o céu e sentiu algo. Sentiu que seu pai estava lá, olhando, sorrindo. Sentiu que sua mãe estava lá, orgulhosa. Sentiu que seu Rodrigo estava lá, com aquela expressão de aprovação que ele tanto gostava. Ele tinha fechado o círculo, tinha honrado o legado que recebeu, tinha multiplicado os ensinamentos, tinha passado a tocha adiante. Naquela noite, quando voltou para casa, Miguel se sentou na varanda, como fazia há tantos anos. Olhou para as estrelas e sussurrou: Pai, mãe, seu Rodrigo, eu espero que vocês estejam orgulhosos. Eu tentei fazer o melhor que pude. Tentei honrar o que vocês me ensinaram. E no silêncio daquela noite, ele sentiu uma paz profunda. A paz de quem tinha vivido uma vida com propósito, com amor, com coragem. Anos mais tarde, quando Miguel não estava mais entre nós, o projeto Coragem continuou. Outros ex-alunos assumiram, tocando o sonho adiante, e em cada turma nova eles contavam a história de um menino pobre que tinha apenas um par de sapatos velhos do pai, mas que tinha algo muito mais valioso. Coragem. Contavam sobre como ele tinha enfrentado o preconceito, as dificuldades, os obstáculos, como ele tinha caído e levantado, tentado e falhado, mas nunca desistido. Como ele tinha transformado aqueles sapatos velhos em um símbolo de esperança para toda uma comunidade. E sempre terminavam a história da mesma forma, com as palavras que Miguel dizia no dia em que finalmente conquistou seu lugar no time. Tantos anos atrás, eu jogo com o melhor presente que meu pai me deixou. Coragem, porque no final não importavam os sapatos, não importava o equipamento, não importava de onde você vinha ou o que você tinha. O que importava era o que você carregava dentro do peito. A vontade de tentar, a força para continuar, a coragem para sonhar. Isso era o verdadeiro legado. Isso era o que permanecia. Isso era o que transformava sapatos velhos em asas que permitiam voar. E em cada criança que chegava ao projeto Coragem, descalça ou com tênis furados, mas com olhos brilhando de esperança, vivia um pouco de Miguel. Vivia um pouco daquele menino que se recusou a desistir. Porque coragem não é algo que morre. Ela se multiplica, se espalha, se eterniza em cada pessoa que decide tentar. Apesar de tudo, apesar de todos os nãos, apesar de todos os obstáculos, e assim, a história dos sapatos do pai se tornou eterna. Não como uma história triste de pobreza e perda, mas como uma história linda de esperança e superação. Uma história que provava que o amor de um pai, mesmo quando ele já não está mais aqui, pode carregar um filho longe, muito longe. Uma história que mostrava que, às vezes, os melhores presentes não vêm em caixas bonitas com laços. Vêm em sapatos velhos, gastos, destruídos. Porque esses presentes carregam mais que couro e sola. Carregam história, sacrifício, amor e, acima de tudo, coragem. A coragem de sonhar, a coragem de tentar, a coragem de não desistir. E essa coragem, ninguém pode tirar de você. Essa você carrega para sempre, nos pés, no coração,
na alma, essa é sua, para sempre. Miguel tinha partido aos 74 anos, numa manhã tranquila de domingo. Morreu dormindo, diziam, com um sorriso no rosto. E quando foram arrumar suas coisas, encontraram algo guardado em uma caixa de madeira no fundo do armário. Eram fotos, dezenas delas. Fotos de todas as crianças que tinham passado pelo projeto Coragem ao longo dos anos. Cada foto tinha uma anotação no verso, escrita com a letra trêmula de Miguel, o nome da criança, o ano, e uma frase, sempre uma frase diferente, mas sempre com a mesma essência. João 2015 chegou descalço, partiu com asas. Maria 2018 me lembrou por que comecei isso. Lucas 2021. Esse vai longe. Tem fogo nos olhos, havia centenas, cada uma representando uma vida tocada, um sonho plantado, uma esperança renovada. O funeral de Miguel reuniu não apenas as pessoas do bairro, mas pessoas de toda a cidade. Ex-alunos que tinham se tornado professores, médicos, engenheiros, ex-alunos que eram pais e mães, agora trazendo seus próprios filhos para se despedir do homem que tinha mudado suas vidas. E no meio da multidão havia um senhor de uns 50 anos, bem vestido, com óculos de armação dourada. Ninguém o conhecia. Ele ficou no fundo durante toda a cerimônia, quieto, apenas observando. Quando todos já tinham ido embora e apenas alguns organizadores ficaram para limpar o local, o senhor se aproximou do caixão. Ele ficou ali por um longo momento, olhando para o rosto sereno de Miguel. Eu nunca tive chance de agradecer pessoalmente, sussurrou ele, com a voz embargada, mas eu queria que você soubesse. Você salvou minha vida. Ele tirou do bolso um papel velho, amarelado pelo tempo. Era um recorte de jornal. A foto mostrava um time de futebol juvenil, e entre os meninos estava ele. E ao lado, de braços cruzados, estava Miguel, ainda jovem, ainda no começo do projeto Coragem. Eu era aquele menino que chegou descalço. Lembra? O que tinha vergonha de treinar porque os outros riam. Você sentou comigo depois do treino e disse que vergonha não era não ter sapato. Vergonha era não tentar. Ele enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu nunca me tornei jogador de futebol. Desisti do esporte aos 16. Mas sabe o que eu aprendi aqui? Com você? Aprendi que eu podia sonhar, podia tentar, podia ser qualquer coisa que eu quisesse ser. Hoje eu sou médico, trabalho num hospital público, atendendo gente pobre, gente que não tem nada. E toda vez que eu vejo alguém desistindo, alguém achando que não consegue, eu lembro de você. Lembro do que você me ensinou. Ele colocou a mão sobre o caixão. Obrigado, seu Miguel, por tudo, por acreditar quando ninguém acreditava. Por me ensinar que coragem não é sobre ter, é sobre ser. E então ele se foi, deixando apenas aquele recorte de jornal velho sobre o caixão, testemunha silenciosa de uma vida que tinha sido transformada. O projeto Coragem continuou depois da morte de Miguel. A comunidade se uniu para manter o legado vivo. 4 ex-alunos assumiram a coordenação, cada um trazendo suas experiências e suas histórias. Entre eles estava Pedrinho, aquele mesmo menino que tinha chegado descalço anos atrás, que tinha lembrado Miguel de si mesmo. Agora, aos 28 anos, Pedro era professor de educação física e havia dedicado sua vida a ensinar futebol para crianças carentes. Foi Pedro quem teve a ideia. Numa reunião com os outros coordenadores, ele propôs algo. A gente precisa fazer algo especial, algo que honre o seu Miguel de verdade. Não só manter o projeto funcionando, mas expandir, levar essa mensagem para outros lugares. O que você tem em mente? Perguntou Carla, outra ex-aluna que agora era assistente social. Uma campanha. Doe
coragem. A gente recolhe chuteiras, uniformes, material esportivo usado e distribui para crianças que não têm. Mas junto com o material, a gente conta a história do seu Miguel, a história dos sapatos do pai. A gente espalha a mensagem. Gostei, disse Roberto, um ex-aluno que trabalhava em marketing. Posso ajudar com a divulgação. Tenho contatos na mídia. E assim nasceu a campanha Doe Coragem. Começou pequena, só no bairro, mas em poucos meses tinha se espalhado para toda a cidade. As pessoas começaram a doar, não apenas chuteiras e equipamentos, mas também seu tempo, seu conhecimento, seu apoio. Escolas começaram a ensinar a história de Miguel para seus alunos. Clubes de futebol começaram a fazer parcerias. Empresas começaram a patrocinar. E tudo isso não por obrigação, mas porque a história tocava as pessoas. Porque, no fundo, todo mundo se via um pouco naquele menino pobre com sapatos velhos do pai. Um ano depois do lançamento da campanha, algo extraordinário aconteceu. Um dos maiores times de futebol do país entrou em contato com o projeto Coragem. Eles queriam fazer uma homenagem especial a Miguel. Foi organizado um jogo beneficente. Todo o dinheiro arrecadado seria destinado ao projeto. E mais, o Time convidou todos os ex-alunos do projeto Coragem para entrar em campo antes da partida, numa cerimônia de reconhecimento. Na noite do jogo, o estádio estava lotado, mais de 30.000 pessoas. Quando começaram a chamar os ex-alunos, um por um, cada um recebeu uma salva de palmas. Mas o momento mais emocionante foi quando projetaram um vídeo no telão. Era uma compilação de depoimentos, dezenas de pessoas, de todas as idades, contando como o projeto Coragem tinha mudado suas vidas. Tinha um médico que tinha deixado o recorte de jornal. Tinha uma professora que disse que Miguel a ensinou a não desistir quando ela pensou em abandonar a escola. Tinha um policial que disse que o Projeto U salvou de entrar para o crime. Tinha uma empresária que disse que tudo que ela tinha conseguido começou com a confiança que Miguel depositou nela. E no final do vídeo apareceu algo que fez o estádio inteiro ficar em silêncio. Era uma gravação antiga, tremida, filmada em um celular barato. Mostrava Miguel, já bem velho, sentado no banco do campo, conversando com um grupo de crianças. Por que o senhor faz isso? Perguntava uma menina. Por que o senhor dedica tanto tempo para a gente? Miguel sorriu. Aquele sorriso cansado, mas genuíno. Porque vocês merecem, porque toda criança merece uma chance. Toda criança merece alguém que acredite nela. E se eu puder ser esse alguém, mesmo que só por um momento, então eu vivi uma vida que valeu a pena. Mas o Senhor não ganha nada com isso. Ganho sim, minha filha. Ganho muito. Ganho a alegria de ver vocês crescerem. Ganho a satisfação de saber que estou honrando o legado do meu pai, da minha mãe, do meu primeiro técnico. Ganho a paz de saber que quando partir, eu deixo o mundo um pouquinho melhor do que eu encontrei. A criança pensou por um momento. O Senhor é um herói. Seu Miguel. Miguel riu, balançando a cabeça. Não, minha filha, eu não sou herói. Heróis fazem coisas extraordinárias. Eu só faço o que qualquer pessoa deveria fazer. Ajudar, cuidar, acreditar. Isso não é extraordinário. Isso é, ou pelo menos, deveria ser, normal. Quando o vídeo terminou, o estádio explodiu em aplausos. Pessoas choravam abertamente. E então fizeram algo inusitado. Começaram a cantar um cântico improvisado, que nasceu ali, espontaneamente. Miguel, com sapatos velhos você nos ensinou a voar. A melodia era simples, mas a emoção era profunda. E naquele momento, todos ali entenderam que não estavam apenas homenageando um homem. Estavam celebrando uma ideia. A ideia de que é possível, de que você pode, de que vale a pena tentar. Depois do jogo,
que terminou em uma vitória emocionante com um gol nos últimos minutos. Os coordenadores do projeto Coragem foram convidados para uma entrevista coletiva. Pedro foi o porta-voz. O que o seu Miguel representava para vocês? Perguntou uma jornalista. Pedro respirou fundo antes de responder. Ele representava possibilidade. Ele era a prova viva de que sua origem não define seu destino. Que você pode vir de onde vier, ter o que tiver ou não tiver, mas se você tem coragem, se você tem determinação, você pode ir longe. E qual a mensagem que vocês querem passar com o projeto Coragem? A mesma que o seu Miguel sempre passou. Não desista. Não importa quantas vezes você caia, levante. Não importa quantas pessoas digam que você não consegue, tente. E principalmente quando você conseguir, quando você alcançar seus sonhos, estenda a mão para quem está começando. Seja para outra pessoa o que alguém foi para você. A entrevista foi transmitida nacionalmente e nos dias seguintes, algo incrível aconteceu. O projeto Coragem começou a receber mensagens de todo o país. Pessoas querendo replicar a ideia em suas cidades. Pessoas querendo doar. Pessoas querendo ajudar. Em um ano, haviam sido criados mais de 50 projetos Coragem espalhados pelo Brasil, cada um adaptado à sua realidade local, mas todos carregando a mesma essência: oferecer oportunidade, ensinar valores, plantar esperança, e em todos eles, sem exceção, as crianças aprendiam a história de Miguel e os sapatos do pai. 5 anos após a morte de Miguel, o projeto Coragem já tinha impactado a vida de mais de 10.000 crianças diretamente e indiretamente, muito mais. Histórias de transformação eram comuns. Meninos e meninas que tinham começado ali e agora estavam na universidade, seguindo carreiras, construindo famílias, sendo cidadãos de bem. Foi quando Pedro recebeu um convite inusitado. O Ministério da Educação queria incluir a história de Miguel no currículo escolar nacional como um exemplo de superação e valores. Queriam transformar sua história em material didático. Pedro reuniu os outros coordenadores para decidir. Eu acho que o seu Miguel ia gostar, disse Carla. Ele sempre quis que mais pessoas conhecessem a história, não por ego, mas porque ele acreditava que ela podia inspirar. Mas será que a gente não corre o risco de comercializar a história? Questionou Ana, a coordenadora financeira. De transformar algo genuíno em algo marqueteiro? Eu entendo sua preocupação, respondeu Pedro. Mas eu penso diferente. O seu Miguel não viveu para ser lembrado. Ele viveu para fazer diferença. E se a história dele, contada nas escolas, puder fazer diferença na vida de uma criança que está pensando em desistir, então ele ia querer que isso acontecesse. Após muita discussão, decidiram aceitar, mas com uma condição: eles teriam controle editorial sobre como a história seria contada. Nada de romantização excessiva, nada de alterar fatos para tornar mais palatável. A história seria contada como ela era, crua, honesta, real. E foi. Meses depois, milhões de crianças em todo o Brasil estavam lendo sobre Miguel na escola. Estavam aprendendo sobre superação, sobre coragem, sobre não desistir e, mais importante, estavam aprendendo que elas também podiam. Professores começaram a relatar mudanças em suas salas de aula. Crianças que se achavam incapazes começaram a tentar mais. Alunos que vinham de famílias pobres começaram a sonhar com universidade, com profissões, com futuros diferentes. Não todos, claro, mas muitos. E cada um que mudava era uma vitória. Numa escola pública de uma cidade pequena do interior, uma professora chamada Dona Helena usou a história de Miguel de uma forma particular. Ela tinha em sua turma um menino chamado Rafael, 10 anos, que tinha acabado de perder o pai em um acidente. Rafael
tinha se fechado completamente. Não falava, não participava, parecia um fantasma sentado na última carteira. Dona Helena, depois de ler a história de Miguel com a turma, pediu que cada aluno escrevesse uma redação sobre o que a história significava para eles. Todos escreveram, menos Rafael. Ele apenas ficou olhando para o papel em branco. No final da aula, quando todos já tinham saído, Dona Helena se aproximou dele. Rafael, você não quis escrever? O menino balançou a cabeça, mas não disse nada. Posso sentar aqui? Ela perguntou, apontando para a carteira ao lado dele. Rafael deu de ombros, o que ela interpretou como um sim. Dona Helena sentou-se e ficou ali, em silêncio por alguns minutos, apenas respeitando o luto do menino. Sabe, Rafael, eu perdi meu pai quando tinha sua idade, disse ela finalmente. E eu sei que não existe nada que eu possa falar que vai fazer você se sentir melhor. A dor é sua e você tem todo o direito de senti-la. Rafael continuou olhando para o papel em branco. Mas eu quero te contar uma coisa. Nos primeiros meses depois que meu pai morreu, eu achei que nunca mais ia conseguir ser feliz. Achei que minha vida tinha acabado junto com a dele. Mas sabe o que eu descobri? Descobri que meu pai não queria que eu ficasse triste para sempre. Ele queria que eu vivesse, que eu fosse feliz, que eu realizasse sonhos. Ela fez uma pausa. Assim como o pai do Miguel, ele não estava mais ali, mas deixou algo muito mais valioso que sapatos. Deixou uma lição, deixou coragem. Foi então que Rafael finalmente falou, com a voz baixinha, quase um sussurro. Meu pai também deixou sapatos. Eu os uso às vezes, são grandes demais, mas eu uso assim mesmo. Dona Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas segurou. E o que você sente quando usa eles? Sinto que ele está comigo, que ele não foi embora de verdade. Então, você já entendeu, Rafael. Você já entendeu o que o Miguel levou anos para entender. Seu pai não foi embora. Ele está em você. Na coragem que ele te ensinou, no amor que ele te deu, nas lições que ele te passou. Isso ninguém tira de você. Isso é para sempre. Rafael finalmente olhou para a professora e havia lágrimas em seus olhos. Você acha que eu consigo? Consigo ser forte como o Miguel? Consigo. Não, você já é. Você perdeu seu pai e continua aqui. Continua vindo para a escola. Continua tentando, mesmo quando dói. Isso é coragem, Rafael. Isso é força. Naquele dia, Rafael escreveu sua redação. Não foi a mais bem escrita da turma. Tinha erros de ortografia e gramática. Mas foi a mais honesta. O Miguel me ensinou que eu posso usar os sapatos do meu pai, não só nos pés, mas no coração. E que quando eu crescer, eu também vou ajudar outros meninos como eu, porque é isso que pais fazem. Eles ensinam a gente a continuar, mesmo quando eles não estão mais aqui. Dona Helena guardou aquela redação. E anos depois, quando Rafael se formou na faculdade de psicologia e voltou para trabalhar na mesma escola, ajudando crianças em situação de vulnerabilidade, ela mostrou o papel velho para ele. Para ele? Se lembra disso? Perguntou ela. Rafael leu e sorriu através das lágrimas. Eu lembro. E eu cumpri. Estou aqui, fazendo o que eu prometi. Assim como o Miguel fez, assim como você está fazendo. É um círculo, Rafael. Um círculo de coragem que não se quebra. E era verdade. O legado de Miguel tinha se tornado maior que ele mesmo. Tinha se tornado um movimento, uma filosofia, uma forma de viver. 10 anos após sua morte, foi inaugurada uma estátua no Campo do Barreto. Não era grande, não era pomposa, era simples. Mostrava Miguel agachado, amarrando a chuteira de uma criança. E na base, uma placa. Miguel Santos, 1950 a 2024. Ele nos ensinou que coragem não está nos pés, mas no coração. E que o maior presente que podemos deixar
não são coisas, mas lições. No dia da inauguração, centenas de pessoas compareceram. Ex-alunos, familiares de ex-alunos, pessoas que nem conheceram Miguel pessoalmente, mas foram tocadas por sua história. E entre a multidão havia um senhor de uns 80 anos, apoiado em uma bengala, com olhos muito parecidos com os de Miguel. Era o primo de Miguel, o único parente vivo que restava. Ele tinha viajado de longe para estar ali. Quando pediram que ele falasse algumas palavras, ele caminhou devagar até o microfone. Eu conheci o Miguel desde que éramos crianças, menos começou ele, com a voz fraca, mas firme. E eu posso dizer uma coisa: ele sempre foi assim. Sempre foi de ajudar, de acreditar nas pessoas, de não desistir. Ele fez uma pausa, emocionado. Mas eu quero contar uma coisa que pouca gente sabe. Quando o pai do Miguel morreu, nós todos pensamos que ele ia desmoronar. Ele era tão apegado ao pai, mas sabem o que ele fez? Ele foi até o quarto, pegou os sapatos do pai e disse: enquanto eu tiver esses sapatos, eu tenho meu pai comigo. E enquanto eu tiver meu pai comigo, eu posso tudo. O primo enxugou as lágrimas. Ele levou isso a sério. Levou para o resto da vida. E olha no que deu. Olha quantas vidas foram mudadas porque um menino se recusou a desistir. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, uma menina de uns 8 anos se aproximou da estátua. Ela ficou ali, olhando para a imagem de Miguel, e então tirou os próprios tênis. Eram tênis velhos, já bem gastos. "O que você está fazendo, filha?" perguntou a mãe, surpresa. "Eu quero deixar meus tênis aqui", disse a menina, assim como o Miguel deixou os sapatos do pai para inspirar as outras crianças. "Eu quero que meus tênis inspirem alguém também." A mãe começou a dizer que não precisava, mas Pedro, que estava por perto, interveio. "Deixa ela fazer, dona Menos", disse ele suavemente. "É bonito. E eu sei que o seu Miguel ia adorar." E assim começou uma tradição. Pessoas começaram a deixar sapatos, tênis, chuteiras velhas ao redor da estátua, cada par com uma história, com um significado. E periodicamente, o Projeto Coragem recolhia esses calçados, reformava o que dava e distribuía para crianças necessitadas. Os anos continuaram passando. A história de Miguel continuou inspirando. O Projeto Coragem continuou crescendo. E sempre que alguém pensava em desistir, sempre que alguém achava que não conseguia, alguém contava a história dos sapatos do pai. 20 anos após a morte de Miguel, o Projeto Coragem já tinha ajudado mais de 100 mil crianças. Havia projetos em todos os estados do Brasil e até em alguns países vizinhos. A história tinha ultrapassado fronteiras, línguas, culturas, porque no fundo a mensagem era universal. Foi quando Hollywood entrou em contato. Queriam fazer um filme sobre a história de Miguel, uma produção grande, com atores famosos, orçamento generoso. Os coordenadores do projeto se reuniram novamente para decidir. "Eu acho arriscado", disse Ana. "Hollywood tem o costume de distorcer histórias reais, de criar drama onde não precisa, de mudar fatos. Mas também tem o poder de alcançar milhões de pessoas que nunca ouviriam essa história de outro jeito", menos argumentou Roberto. Debateram por horas. No final, Pedro teve uma ideia. "E se nós mesmos fizermos um documentário sem Hollywood, sem estúdio grande, só nós, contando a história real, com pessoas reais, poderia ser mais simples, mais humilde, mas seria verdadeiro." A ideia foi aceita. Eles passaram um ano inteiro filmando. Entrevistaram dezenas de ex-alunos, coletaram fotos antigas, visitaram lugares importantes da vida de Miguel. E o resultado foi um documentário de 90 minutos, chamado simplesmente Os Sapatos do Pai. O documentário estreou em um cinema pequeno
do bairro onde Miguel tinha crescido. Não havia tapete vermelho, não havia celebridades, apenas pessoas comuns, pessoas cujas vidas tinham sido tocadas pela história. Quando as luzes se apagaram e o documentário começou, o silêncio foi absoluto. Por 90 minutos, as pessoas riram, choraram, se emocionaram. Viram a história completa, desde o dia em que Miguel, ainda menino, pegou os sapatos do pai pela primeira vez, até os últimos dias de sua vida, ainda ensinando, ainda inspirando. No final, quando os créditos subiram, ninguém se levantou. Todos ficaram sentados, absorvendo o que tinham visto. E então, espontaneamente, alguém começou a aplaudir. Logo, o cinema inteiro estava de pé, aplaudindo. Não para o filme, para Miguel. Para tudo que ele representava, o documentário foi disponibilizado gratuitamente na internet. Em um mês, tinha sido visto por mais de 10 milhões de pessoas. Em 6 meses, mais de 50 milhões. Virou fenômeno. Escolas começaram a usar como material didático. Empresas começaram a usar em treinamentos sobre superação e liderança. Igrejas começaram a exibir para falar sobre propósito e serviço. E a cada visualização, mais pessoas eram inspiradas. Mais pessoas decidiam não desistir. Mais pessoas começavam a acreditar que era possível. Mas talvez o impacto mais bonito não tenha sido nos números. Foi nas histórias individuais, como a do garoto de 15 anos que estava prestes a desistir da escola e, depois de ver o documentário, decidiu continuar. Hoje, ele é engenheiro. Ou da mãe solteira que estava pensando em abandonar os filhos porque não aguentava mais a pressão. Ela viu o documentário, chorou a noite inteira e no dia seguinte procurou ajuda. Hoje ela tem uma pequena empresa e cria seus 3 filhos com dignidade. Ou do empresário bem-sucedido que tinha esquecido de onde veio. Ele viu o documentário e percebeu que estava vivendo apenas para acumular. Vendeu parte de seus negócios e criou uma fundação para ajudar jovens empreendedores de comunidades carentes, histórias, milhares delas. Cada uma provando que Miguel estava certo, que uma vida vivida com propósito cria ondas que vão além do que podemos imaginar. Hoje, mais de 30 anos após aquele teste no campo do Barreto, a história dos sapatos do pai é conhecida em dezenas de países. O Projeto Coragem se tornou uma organização internacional, mas a essência permanece a mesma. Em algum lugar do Brasil, neste exato momento, há uma criança chegando em um campo de futebol. Ela está com medo, insegura, achando que não consegue. Ela olha para seus pés e vê sapatos velhos, tênis furados, ou talvez nada. Mas então alguém se aproxima. Pode ser um professor, um treinador, um voluntário, e essa pessoa se ajoelha, olha nos olhos da criança e diz: "Deixa eu te contar uma história." A história de um menino chamado Miguel, que tinha apenas um par de sapatos velhos do pai. E ao ouvir essa história, algo muda na criança. Ela levanta os ombros. Seus olhos brilham um pouco mais. Ela respira fundo e decide: "Eu vou tentar." E é aí que o legado de Miguel continua vivo. Não em estátuas de bronze, não em documentários premiados, mas em cada criança que decide não desistir, em cada pessoa que encontra coragem onde achava que não tinha, em cada ser humano que aprende que sua origem não define seu destino. Porque no final, essa sempre foi a verdadeira lição dos sapatos do pai. Não era sobre os sapatos. Nunca foi. Era sobre o que você faz quando tudo está contra você. Quando você não tem o equipamento certo, quando você não tem o apoio necessário, quando você não tem as ferramentas adequadas, é sobre descobrir que você já tem tudo o que precisa
você tem coragem. E com coragem, você tem tudo. Com coragem, sapatos velhos se transformam em asas. Com coragem, impossíveis se tornam possíveis. Com coragem, um menino pobre de um bairro esquecido se torna inspiração para milhões. Essa é a verdadeira magia da história de Miguel. Não é uma história sobre futebol, é uma história sobre humanidade, sobre acreditar, sobre não desistir, sobre passar adiante o que você recebeu. E enquanto houver pessoas dispostas a contar essa história, enquanto houver crianças que precisam ouvir que elas podem, enquanto houver corações que precisam de esperança, o legado de Miguel estará vivo. Porque ele não deixou apenas sapatos velhos, ele deixou uma lição eterna. Você joga com o melhor presente que seu pai pode te deixar: coragem. E essa coragem, essa não morre nunca. Ela se multiplica, ela se eterniza, ela se torna imortal. Sapato após sapato, criança após criança, sonho após sonho, para sempre.